Livros infantis que não são tão infantis assim. Calma que seu filho vai continuar podendo ler eles, tá? Vamos falar hoje de O Mágico de Oz. Esse livro que é tão famoso, todo mundo conhece ele pela história da garotinha que tem a casa levada por um ciclone, furacão lá no Kansas e vai parar na Terra Mágica de Oz. E conhece a bruxa boa do Oeste. Ela pede para voltar para casa, mas ela não consegue. E a bruxa também não vê uma alternativa e diz para ela procurar o Mágico de Oz, que ele vai ter ali a solução para o problema dela. Ela pega o sapatinho ali prateado da bruxa má, né, recém-assassinada ali pela casa. E ela parte ali pela estrada de tijolos amarelos. E no decorrer dessa jornada ela conhece os 3 personagens cativantes dessa história e cheios de lições, que é o espantalho, o homem de lata e o leão. E a gente vê ao longo da história que esses 3 personagens, eles buscam coisas que pra eles parece que assim é impossível de alcançar. O espantalho, ele quer muito um cérebro, porque ele acredita que com um cérebro ele vai poder ser extremamente inteligente. Mas no decorrer da jornada, ele mostra que já é inteligente sem a necessidade de um cérebro humano. O homem de lata, ele quer um coração humano para poder demonstrar os sentimentos dele. Mas no decorrer da história, ele deixa muito claro que ele é muito mais gentil, ele é muito mais empático, muito mais humano, que realmente tem um coração. E a gente vê o leão covarde, que apesar de ter toda ali a carapuça de uma fera selvagem, ele não tem essa força no interior dele. E a própria Dorothy, né, que tá buscando um caminho para voltar para casa, e ela fica perdida ali, sem saber o que fazer. Então, quando eles chegam ali para conversar com Oz, eles pedem coisas que eles já tinham, né? E o próprio Oz mesmo, quando ele cai ali a máscara em relação a ele fala: olha, vocês já têm o que vocês querem, vocês não precisam, mas vocês gostam muito da capa, de ter a ilusão, algo físico para provar que vocês têm determinada coisa. E a gente percebe que a grande mensagem dessa história toda, apesar de ser extremamente fantástico, ter muitos elementos mágicos ali, com macacos alados, bruxas, homenzinhos pequenininhos que ora vestem azul e uma cidade extremamente de esmeraldas, a gente percebe que a grande lição dessa história é que nós buscamos coisas no externo que já estão dentro de nós, já nos pertencem. O homem de lata, ele já tinha sentimentos, sem a necessidade de um coração. O homem de palha, o espantalho, ele não precisava de um cérebro, porque ele já era altamente inteligente. E o próprio leão, ele não precisava tomar nenhum tônico para ficar extremamente corajoso, porque ele já era corajoso, ele só precisava encontrar essa força dentro de si. E a própria Dorothy, que ela queria voltar para casa e ela tinha o meio para fazer isso o tempo todo, desde o início da história, quando ela calçou os sapatinhos mágicos. Então, apesar de ser uma história infantil, essa é uma história que nos mostra que nós devemos acreditar nas nossas próprias capacidades e que nós devemos nos autoconhecer, saber os nossos valores, encontrar as nossas forças para seguir adiante, encarar os desafios da vida e vencer. Então, por isso que eu digo, O Mágico de Oz é uma leitura maravilhosa, cheia de lições.